Bom, nós vamos hoje começar o segundo capítulo do livro, Do Maravilhoso ao Sobrenatural. E como eu disse anteriormente, eu estou trabalhando mais do que quando não é feriado, né? É bom que coloca as coisas em dia. Então, eu vou dividir com vocês o estudo fazendo a leitura, né? Já que eu não consegui fazer a leitura antecipada, né? Começa assim Allan Kardec no item 7, que é o início do capítulo segundo. Assim como no livro dos Espíritos, os itens eles são sequenciais, né? Vão surgindo no capítulo de acordo com o tema, mas os itens são sequenciais. Então, no item 7, na página 27 do livro da FEB, diz o seguinte: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusório. Digam-nos, porém, que, com ela, deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. É, e respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto maravilhoso, mas por que entendeis o maravilhoso? O que é sobrenatural? E entendeis por sobrenatural, que é contrário às leis da natureza. Conheceis, porventura, tão bem essas leis que possais marcar o limite do poder de Deus? Pois bem, provai, então, que a existência dos espíritos, em suas manifestações, são contrárias às leis da natureza, e não é nem por ser uma dessas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável que resolve tudo que as filosofias até agora não puderam resolver. Os pensamentos é um dos atributos do espírito. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nós podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural nesse fato, nem de maravilhoso. Tornar um homem a viver depois de morto e bem morto, reunirem seus membros dispersos para lhe formarem um novo corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por um milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. Então, quando se trata da comunicação com os mortos, muitas vezes as pessoas acham sobrenatural. É tema de alguns programas, de alguns filmes. Sobrenatural, sei o quê. Mas isso é a maneira de abordar o tema da mediunidade, o tema da comunicação com os mortos, como sobrenatural, é um mecanismo de sabotagem do tema, porque afasta-nos do foco do assunto. É muito comum a gente ver, inclusive, espíritas com medo de espírito. E esse medo, apesar da pessoa ser espírita, foi um processo construído, constituído
ao longo de anos, com a ideia de fantasma, com a ideia de, de que é algo sobrenatural, algo além da natureza, algo assustador, a ideia de que algo fora do mundo físico, isso tudo faz com que a gente tenha a sensação de sobrenatural. E aí Allan Kardec faz algumas questões, algumas perguntas que são bem interessantes. O que é sobrenatural? É, talvez, talvez seja em função do que as religiões, a maneira com que as religiões tradicionais trataram esse tema, a maneira com a teologia construída em torno da vida após a morte. Não podemos negar que a religião tradicional dá uma grande contribuição no combate ao materialismo, porque todas elas são espiritualistas. Então, o espiritualismo é o contrário de materialismo. Então, é uma contribuição combater o materialismo. Só que, como elas têm base frágil, elas acabam não conseguindo combater. Porque os materialistas vão apelar para a ciência. E aí vai criar um conflito. O famoso divórcio, ciência e religião, que a igreja cristã tem tentado acabar com ele, diminuir, reduzir a distância. Santo Agostinho tentou, o apóstolo Paulo, os pais da igreja, São Tomás de Aquino foi o maior propagador da ideia de unir ciência e religião. E a doutrina espírita ela surge com uma proposta de ciência experimental. Aqui, alguns falam, não, o espiritismo não é ciência, não é a ciência oficial das academias. A pessoa que diz isso, ela desconhece o que é ciência. Como é que a ciência funciona? Já que o professor Hippolyte era um cientista. Então, Allan Kardec era cientista. Ele sabia como lidar com isso. Ele foi discípulo de Pestalozzi. Então, a ciência, ela pega uma ideia, expõe essa ideia à experimentação, que a gente vai chamar de empirismo. Essa ideia, depois de experimentada, é colocada em comparação com as ideias já construídas, o que a gente chama de teoria. Então, a experimentação tem que ser comprovada para incorporar a uma nova teoria. Isso é ciência. E foi isso que Allan Kardec fez. Ele fez experiências empíricas. Ele colocou todos os princípios constituídos pela doutrina espírita à disposição da ciência oficial. E não conseguiram derrubar. Então, isso é ciência. Mas, por isso que a doutrina espírita ela tem uma estrutura muito mais elaborada, porque ela foge do princípio religioso da fé cega, da fé que contraria a ciência. E aí Allan Kardec convida a pessoa que questiona a mediunidade a reflexões científicas. Então, veja bem, você está dizendo que isso não é possível. Eu vou dizer para você o que não é possível. O que não é possível, diz Allan Kardec, é chegar no final dos tempos e juntar o pó, que é o que sobrou de tanta gente que morreram, e fazer isso voltar à vida. A gente, eu, quando vou aos cemitérios, os cemitérios mais antigos, por exemplo,
lá de Minas Gerais, aqui de Guarapari não é tão antigo, mas também já está. E meus pais foram sepultados num cemitério desses mais novos, né? Desses que não tem catacumba, é só aquela graminha verde, parece o. Tanto que o nome do cemitério é Parque Paraíso. O cemitério gosta desses nomes, né? Parque Paraíso, Parque da Paz, né? E esses nomes assim bem interessantes. Tem uma. A minha ex-cunhada foi esposa do meu irmão, a irmã dela é dona de uma empresa que cuida dos mortos, uma funerária. E aí ela falou assim com a irmã dela: vamos montar uma funerária de sociedade. Então, vou montar uma filial da sua funerária aqui em Guarapari. E aí a irmã dela perguntou qual o nome da funerária. O nome da funerária vai ser Só Falta Você. Então, quando a pessoa telefonar, assim, bom dia, funerária, só falta você, o que você deve dizer? Então, só para quebrar um pouco aí a atenção, então, é a ideia do juízo final, a ideia do movimento protestante de que a pessoa aceitou Jesus ou não, ela vai dormir um sono eterno, até que Deus vai despertar e essas pessoas vão voltar à vida. Como que vão voltar à vida? Se no cemitério, depois que a coisa, eles pegam os ossos, ensaca e joga no canto. E se não tiver, não pagar, joga fora os ossos. Então, por exemplo, o pai e a mãe me perguntaram: olha, já passou 3 anos, você quer pagar? E é caro. Aí eu falei para meus irmãos: eu não vou pagar, não, porque eu nem nunca fui no cemitério. Mas se vocês quiserem pagar, eu apoio. Eu até divido com vocês o que não devia, já que não me interessa. Mas, como sou filho, por consideração, eu até ajudo a pagar. Agora, vocês é que sabem. Aí um olhou e falou: ah, também não quero, não. Aí pensaram no dinheiro. O outro falou: eu não quero, não. Enfim, não demos. Aí o que, que aconteceu? O cemitério pegou os ossos e jogou fora e liberou a vaga para outro mundo. Agora vocês imaginam o juiz final. Onde é que vai estar o osso do pai e da mãe para juntar tudo? Isso daqui a milênios. Então, é uma teoria estapafúrdia. Aí você vai perguntar como é que isso pode acontecer? A pessoa vai dizer, mas para Deus nada é impossível. Mas Deus quer que a gente entenda as coisas dele também. Entendo isso. Então, isso sim é um absurdo. Isso sim foge às leis da natureza. Porque Deus cria leis. A lei da morte, a lei de destruição. Aí ele mesmo quebra a lei dele, então a lei dele não é perfeita. Aí vocês vão dizer, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto. Estava não. Lázaro estava em estado de letargia, catalepsia, morte aparente. Porque se Lázaro tivesse morto, não é Jesus que ia dar mau exemplo e desfazer a lei de Deus. Ele não tem esse poder. Jesus não tem esse poder. E se tivesse, ele não faria isso. Para que ele ia desfazer? A lei, se ele fala que ele veio cumprir a lei, está lá no Evangelho. Então, isso sim seria maravilhoso. Seria sobrenatural. O que é maravilhoso? O que é maravilha? O que está além da ciência? O que é sobrenatural? O que está além da natureza? O que Kardec vai dizer? A vida espiritual após a morte não está além da natureza. Ela está na natureza. A, a crença na vida espiritual não é um sistema. O que é o sistema? Vou explicar para vocês o que é sistema. Por exemplo, Freud criou um sistema que a gente vai chamar na psicanálise de é, é, é,
mapeamento da mente. Então, o Freud elaborou o seguinte: o Freud vai dizer a mente, cartografia da mente, cartografia da psique. Então, ele vai dizer a mente, a psique, ou a psique, na visão de Jung. Jung não coloca o acento no E, ele fala psique. Já Freud fala psique, na visão do grego. Então, para Freud, a psique humana se divide em inconsciente e consciente. Ele cartografou isso. Ou id ego e superego. Ele dividiu assim. Aí você vai dizer assim, isso é um sistema, que o Freud criou isso. Ele inventou isso. Ele tem que comprovar se existe. Se eu abrir um cadáver, não vai dar para eu ver a mente dele. Não vai dar para eu ver o consciente e o inconsciente. Então, o Freud cartografou. Ele criou um sistema para facilitar o entendimento da alma humana. Um sistema sensacional. Kardec vai dizer que a mediunidade não é um sistema. Não é. Vida após a morte não é um sistema criado pelo Espiritismo. Não foi o Espiritismo que inventou isso. Não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade. Não. E aí ele vai provar. Existem narrativas, narrações, registros históricos em todos os povos. Existem registros históricos de seres que viveram após a morte, de seres que se comunicaram com os mortos, em todos os povos, em todos os livros sagrados, em todos os tempos, em todas as épocas da humanidade. Então, não é um sistema. Vamos lá. Os cristãos. Cristãos. Jesus. Vamos começar pelo mais próximo. Jesus sobe o monte. Leva com ele Pedro, Tiago e André. Jesus diz assim para eles: quem dizes que sou? E aí, os discípulos respondem: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros já dizem que tu és Jeremias, ou um dos antigos profetas. Aí eu vou perguntar a vocês: como é que Jesus poderia ser Elias se ele já morreu? Tudo bem que Elias, de acordo com a mitologia bíblica, ele subiu numa carruagem de fogo. Ele morreu, ele não foi sepultado. Isso sim é sobrenatural. Ele foi com corpo e tudo para o mundo espiritual. Ok. Então, se Jesus era Elias, mas Jesus teve uma infância. Jesus é filho de Maria. Jesus nasceu em Belém. Jesus é primo de João. Em Minas já fala João. Filho de João. Primo de João. Sobrinho de Isabel. Então, Jesus não pode ser Elias, a não ser que ele fosse um Elias reencarnado. Ora, se existe essa suposição, isso quer dizer que, então, eles acreditavam na reencarnação. Tudo bem. Elias pode ser, porque ele subiu na carruagem de fogo, de repente ele volta, né? Mas e Jeremias, que morreu e foi sepultado? Como é que Jesus poderia ser Jeremias? Então demonstra aí que eles acreditavam na reencarnação. E aí Jesus diz assim:
o Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, demonstrando que Jesus não era um ser encarnado, ele era um ser encarnado, único, encarnado. No entanto, eles perguntam, mas Elias, aí Jesus diz, eu vos digo que Elias já veio. De novo, a história da reencarnação. Eu vos digo que Elias já veio. E eles o fizeram perecer. E na Bíblia, católica, evangélica, porque não existe Bíblia espírita, está escrito no rodapé da Bíblia. E eles entenderam que Jesus se referia a João Batista. O que é isso? Vamos voltar um pouco mais. Vamos voltar ao rei Samuel, que evocou o rei Saul, que evocou o rei Samuel para ajudar na guerra. O rei Samuel estava morto. Na Bíblia, texto da Bíblia, diz que Saul procurou uma bruxa. Uma bruxa. E ele era tão danadinho, o rei Saul, ele não queria queimar o filme dele, que ele, como rei, vai procurar a bruxa. O povo que mexe com essas coisas, esse povo aí do feitiço, esses macumbeiros. Então, o que o rei Saul fez? Ele fez um disfarce. Ele foi disfarçado de pobre. Não é difícil disfarçar de pobre, difícil é disfarçar de rico, né? E apareceu lá na casa da mulher, da sacerdotisa, a quem eles chamavam de bruxa. Está lá na Bíblia. E aí falam para ela: olha, eu gostaria de uma consulta. Olha a mediunidade da mulher, gente. E por que você veio vestido desse jeito se você é um rei? Você adiantou nada esse disfarçar. E aí ela incorpora o rei Samuel, e o rei Samuel traça uma estratégia de guerra para o rei Saul ganhar. E ele saiu vitorioso. Está na Bíblia. Isso é coisa da Bíblia. Vamos mais um pouco. Moisés, quando surgiu a Bíblia, Moisés disse assim, proibiu evocar os mortos. Moisés proibiu evocar os mortos. Ora, por que ele proibiu? Ah, porque não podia evocar os mortos, poderia fazer mal. Não, não é essa pergunta que eu estou fazendo. Por que ele proibiu? Ele proibiu porque existia. Ele existia. Conversando com um islâmico, filho de um grande amigo nosso, vocês conhecem, eu não vou falar o nome para não revelar, mas o filho dele é islâmico. E ele falou para mim que Maomé, Mohammed, como eles chamam, tem momentos mediúnicos dentro do livro sagrado de Mohammed. Isso não é nenhuma surpresa para mim. Se está na Torá dos judeus, se está no Talmud também dos judeus, se está no budismo, se está no taoísmo, se os originários aqui da América acreditavam na comunicação com os mortos, o povo da Austrália acredita na comunicação com os mortos. Então, é uma crença comum em todos os povos. Agora, do ponto de vista teológico, não é uma crença interessante, porque se todo mundo pode se comunicar com os mortos, para que a gente vai pagar dízimo? Para que a gente vai procurar o chefe da casa, o médium da casa espírita? Então, é uma crença que assim, só alguns podem. E o que a doutrina espírita vem trazer é que não. A mediunidade nada tem de maravilhosa, e muito menos sobrenatural. Ela faz parte da vida humana.
E aí Allan Kardec continua, olha só, se o espírito é uma inteligência que se individualiza, porque eu vou perguntar a vocês, quem aqui se parece com Aloísio? 5, 10, 15, 20, 21 pessoas. Quem dos 20 se parece com Aloísio? Quem aqui é igual ao Saramago? Ou então eu posso perguntar, Lisete, em Portugal, você já viu um outro Saramago? Um clone do Saramago? Tem. Não. Né? Diz o poeta que quando Deus nos fez, ele jogou a forma fora. Por que o Saramago é único? Porque ele é um indivíduo. A história de vida espiritual, não só dessa encarnação, mas de várias encarnações, individualizou. Mesmo os gêmeos univitelinos, cara de um, focinho do outro, você se conversar com eles, você vai perceber que eles são diferentes. Eu tinha eu tinha dois gêmeos que eram meus alunos, dois meninos gêmeos e duas meninas gêmeas. As meninas gêmeas, uma era muito inteligente e a outra não era tão inteligente. Uma era mais dedicada e a outra era malandra. Então a malandra sentava no fundo da sala. Mas elas eram iguaizinhas, iguaizinhas. Então, o que acontecia? A malandra colava da outra. Como elas eram muito parecidas, elas trocavam a prova. E era pouca diferença entre uma e outra. Então era fácil para elas trocar as provas. Mas, com o tempo, eu fui sabendo, diferenciando uma da outra. Karina e Carla. E aí, uma delas, inclusive, é a que era mais malandra, hoje é médica. Depois ela aprendeu a estudar. E aí a Carla, aí peguei a prova das duas, corrigi. E aí a Karina ficou com 10, era muito inteligente, e a Carla ficou com 8. E elas acertaram as mesmas questões. Aí a Carla, cheio de razão, me procurou e falou: professor, o senhor errou na minha nota. Errei, não. Errou, sim. Errei, não. Mas essa questão aqui eu acertei. Você não acertou. Ela tinha acertado a questão. Você só acertou metade. Não, o senhor me deu meio, mas eu acertei a questão toda. Não, você acertou só a metade. E a outra questão também aqui, você acertou só a metade, que ela copiou da irmã. Aí eu fiquei esperando que ela ia. Como é que ela ia argumentar comigo? Eu falei, então me prova que você acertou toda. Me diga onde que está no livro essa questão. Ela falou, mas a minha irmã acertou a mesma coisa e você deu certo para ela, porque sua irmã acertou e você colou dela. Toma vergonha na sua cara. Mas eu vou processar o senhor, professor. Ela sempre foi encrenqueira, né? Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vai agora na secretaria, abre um processo contra mim e pede revisão de prova. O Conselho dos Professores vai pedir para você fazer outra prova, sozinha. E vamos ver quanto é que você tira. Fechou a cara, foi embora. Quer dizer, malandra, né? Mas igualzinha a outra, enganaram todos os professores, até que um dia eu fiquei esperto. Tinha uma outra dupla chamada Alan e Alex. E eles eram iguaizinhos. Como é que eu vou fazer, gente? O Alex, inclusive, hoje é doutor em literatura, mas eles eram crianças. Isso que é bom da gente ser velho, que a gente lembra dessas coisas. E aí, o que eu fazia? Para eu saber quem era o Alex, que era o mais inteligente, o Alex tinha uma pinta aqui em cima da sobrancelha, uma pintinha. E eu inventei um acento para o Alex, que a palavra Alex não tem acento, mas eu inventei um acento. Então eu pensei, o X é o tem um acento. Então, quando tiver a pinta, é Alex. Quando for Alan, que não tem acento, é sem a pinta. E assim
Eu acertava com eles, e eles ficavam encantados. Como é que você sabe que sou eu? Professor, a gente sabe, mas eu não contei o macete que eu tinha criado para diferenciar. Ou seja, o Alan e o Alex, eles eram diferentes enquanto personalidade. A Karine e a Carla eram diferentes, apesar de serem parecidas fisicamente. Isso quer dizer que nós somos seres individualizados. O Aloísio Silva foi construído ao longo de milhares de reencarnações. A Alice Matias foi construída ao longo de muitas, milhares de reencarnações, que vão se acumulando, que vão aprimorando. Ora, se a Alice é um indivíduo, ela individualizou, como é que na vida após a morte ela vai perder essa individualidade? E aí a Alice morre e ela vai para o céu. Mas aí o Noel, até por causa do nome, as crianças que não recebem presentes no Natal ficam com raiva dele, e aí ele não vai para o céu por causa disso. Aí a Alice vai dizer: poxa, mas eu estou aqui no céu, que graça tem o céu sem o Noel? Tem, bom, parece até o Chico Bogas. Que graça tem o céu sem o Noel? E aí alguém vai dizer assim: então a Alice não vai ficar feliz no céu. É mais fácil ela ir para o inferno, onde o Noel está, do que o Noel para o céu. Então ela vai descer. E aí você, mas como é que você explica isso? A pessoa vai dizer: ah, mas quando a Alice morrer, ela vai esquecer de tudo. Ou seja, a Alice vai ficar desmemoriada, vai ficar com Alzheimer. Ora, que história é essa? Então, são teorias cada vez mais estapafúrdias. Então, se a Alice, se o Noel guarda a individualidade deles, quando eles morrerem, eles vão enviar mensagens deles, que é diferente. Durante a reunião de hoje, eu psicografei três cartas, três cartas familiares. Diferente. Como é que eu ia saber detalhes? Como é que eu ia. Uma era uma pessoa, outra era outra, outra era outra. Um mora no Nordeste, outro mora em Salvador, da Bahia, outro mora numa cidade do Rio Grande do Sul. Como é que eu ia saber? Como é que ia. Porque a mensagem devia ser tudo igual. Se sou eu, se a mensagem não é do espírito, deveria começar sempre do mesmo jeito. E por que é diferente? Quem vai ler vai dizer: ó, oh, papai era assim mesmo. Então, por que a mediunidade não é maravilhosa? Não é sobrenatural? Porque ela está dentro das leis da natureza. A mediunidade é o resultado da vida após a morte, de alguém que não morre, só perde o corpo, que conserva a sua individualidade. A lógica diz isso. Qualquer outra teoria não consegue explicar isso. E isso acaba tornando a mediunidade até sem graça. A pessoa chega na casa espírita e fala assim, e diz assim, por exemplo: ah, eu sou médium, eu ouço espírito. Eu digo: ah, é? É. Ah, interessante. Tem um monte aqui que faz isso. Aí perde a graça. Não só aqui na Casa Espírita, ali na Cracolândia, está cheio de gente vendo espírito. Não, mas eles são usuários de droga. Mas vem. Na Igreja Católica, está cheio de católicos vendo espírito. Ah, mas eles não são espírita. Mas vem. No Candomblé vem espírito. Na Umbanda vem espírito. Na Igreja Evangélica vem espírito. Dão outro nome, sei lá o quê, mas vem. Então a mediunidade ela não é do espiritismo, ela não é exclusiva do espiritismo, nem foi o espiritismo que inventou, e não é maravilhosa, ela está dentro da natureza.
Nós somos seres que, enquanto estamos encarnados, nós nos comunicamos com seres desencarnados. Isso não é um sistema da cabeça de Kardec. Isso sempre existiu. Isso foi estudado por vários grupos, vários povos, em várias épocas da humanidade. Tá bom, pessoal? E aí vamos abrir agora para conversar. Ontem, né, na Revista Espírita, Santo Agostinho disse que a família é uma só, aqui na terra e no céu. Que o pai é o único, né? Então, nós somos espíritos, só às vezes encarnado, outros desencarnado. Não tem, né, o que duvidar depois de estudarmos. É como você disse, há médio em todos os lugares, em todas as religiões. Uns entendem, outros não. Mas a comunicação, os espíritos não precisa que a gente acredite ou não, ele vai existir, porque nós existimos, né? E Kardec fez as pesquisas de observações, ele verificou os médios daquela época que não era real, porque o médium não pode marcar horário, que os espíritos não têm horário para se comunicar, né? E como antigamente, logo quando veio os estudos, tinha médios que marcavam num teatro, chegava lá, cadê os espíritos? Eles começavam a enrolar as pessoas, né? Porque os espíritos não marcam horário. A comunicação vem de lá para cá, não é daqui para lá, não é quando eu quero que eu vou me comunicar, né? Então, tudo isso é observar realmente que a mediunidade existe e sempre existiu. O Espiritismo veio nos esclarecer melhor para que possamos entender, né, os tipos de mediunidade, os tipos de médiuns, como proceder, que é o estudo eterno. Ninguém pode parar de estudar. Cada dia nós devemos estudar cada vez mais, observar nós mesmos, né? Que a comunicação está direta ali, pensando. Nós somos mais influenciados do que a gente imagina. Obrigado, Sueli. Chico Mogas. Ainda a propósito daquilo que a Sueli disse, eu quando fui surpreendido com a inspiração mediúnica, eu dizia ao Luísio, não, isso não é mediunidade. E o Aloísio, quando eu disse da mediunidade, o Aloísio fez assim um sorriso, assim, pronto, ok, deixa estar daqui uns tempos conversamos. E entretanto, as coisas começaram, os poemas começaram a surgir, e houve alguém que, com mediunidade, que me disse: Então, e tu já estabeleceste uma hora? Porque tem que haver disciplina. E eu, na altura, ouvi isto e disse assim: Bom, ok, então vamos aqui pensar, vamos aqui raciocinar. Porquê que é esta história da disciplina? Ah, porque Chico Xavier era muito disciplinado. Tudo bem, mas Chico Xavier tinha que ser disciplinado porque trabalhava. Ele nunca faltou ao trabalho. E fora do trabalho, ele tinha que se disciplinar e fazia uma determinada hora e estava preparado para o trabalho mediúnico. A questão que se coloca é: então, e quando está reformado, aposentado, como vocês dizem, temos que estabelecer uma hora? Eu, quando me sinto inspirado, escrevo. Simplesmente isso. Não estou aqui a estabelecer disciplina lá para que os outros me respeitem, porque para que os espíritos me respeitem. E neste caso, então, a psicografia de poesia, não é? E poesia que é uma poesia, não é uma poesia, é uma poesia que é edificante, é uma poesia que se baseia
na doutrina espírita, porque nós sabemos, eu estive em Fundão e falei que é assim, quando há, digamos, uma comunicação, há uma inspiração mediúnica em poesia, é evidente que o espírito, ou o irmão que ele está a inspirar-nos, não é um espírito de baixa vibração. É um espírito que terá uma vibração já, terá alguma elevação, não pode ser um espírito de baixa vibração. E diz essa irmã: pois, mas as poesias podem ser poesias pornográficas, poesias, coisas muito banais. Claro, claro. Quando eu refiro que a poesia, se for edificante, não estou a ver um espírito de baixa vibração vir-se manifestar com poesia, enfim, edificante, com poesia. Embora na revista Espírita também aparecem comunicações dos tais pseudo-sábios, não é? E aí teremos que estar bem atentos. Os tais pseudo-sábios que, enfim, que dão comunicações que a pessoa, se não estiver atenta, facilmente é enrolada, entre aspas, é enganada por esses pseudo-sábios. Mas, de uma forma geral, quando a comunicação, quando a mensagem é edificante, então aí sim, o espírito que se está a comunicar tem uma boa vibração, né? É um espírito moralmente elevado. Mas essa história da disciplina, há que fazer um raciocínio, porque lá está. Eu recordo-me de haver alguém a falar acerca das cartas consteladoras da Mayra e entretanto o John Harley disse: não, não. Porque a Mayra tinha acesso a alguma informação, o nome da pessoa, o nome do familiar. E assim, com o Chico Xavier nunca foi assim. Perguntei ao John Harley, porque o John Harley disse: não, não. O Chico Xavier trazia uma pranchetazinha onde anotava o nome dos desencarnados, etc, 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 das informações que as pessoas lhe davam. Portanto, quando as pessoas não sabem, cogitam sobre aquilo que não sabem e às vezes, e a maior parte das vezes, inventam. Não é, Luísio? E essa questão da disciplina, a gente precisa. Doutrina espírita, acima de tudo, gente, é a lógica, é o raciocínio. Vamos lá. Por que o Chico Xavier tinha que ser disciplina, disciplina e disciplina? Gente, o Chico Xavier psicografou 412 livros. Pensa, vamos dividir isso pelo tanto de vida da pessoa. Ele trabalhava. As obras aqueles romances lindíssimos, Paulo Estevam, 50 anos depois, ele datilografou no horário de almoço dele. Está lá o local onde ele datilografava. Então, ele tinha que inventar tempo, ele dormia 3 horas por noite. Ele tinha que, senão ele ia cumprir a missão dele. Eu escrevi 23 livros, as pessoas acham que é muito. O Chico foi 412. O Morris perguntou: Luísio, aí não estou mais, estou sem livro. Eu falei: como sem? Fica tranquilo, são 412. Vai dar para essa encarnação e para a próxima ainda no Café com o Evangelho. E olha que é uma lição por dia, são 364 lições ao longo do ano. São 4, 5 livros. Mas é 4, 5 livros, ele foi 400. Isso é disciplina. Por que tem que ter disciplina na reunião mediúnica? Por causa dos espíritos? Não, por nossa causa. Vocês imaginem, Júlia chega na hora da reunião certinho, chega, vamos supor, 20 para 6. O Chico chega 15 para 6. O Saramago chega 15 para 6. Aí eu chego 6h15. Então eles vão ficar 40 minutos esperando o bonitão aqui? Não, ué. Tem que ter organização. Então deu 6 horas, fecha a porta. Fecha a porta. Se é física, fecha a física. Lá na SGE, a parte física, a gente fecha 6 horas em ponto. Se é online, não deixa entrar depois. Senão avacalha, a pessoa, eu vou, depois eu vou e tal. É por isso que tem que ter disciplina.
Tanto que não tem disciplina para terminar o horário, mas tem que ter também. Mas não é tão rigorosa. Mas por que tem que ter disciplina para terminar o horário? A mulher é casada. Para o marido já é complicado saber que a esposa está trancada naquele lugar lá, com um monte de gente estranha. Ela combinou com ele às 7. Dá 7h10, 7h15, 7h30. Eu vou dizer, o que minha mulher está fazendo lá dentro? Não, tem que ter horário para terminar. Só por isso. Agora, o Chico trabalhava sozinho, então a disciplina dele era pessoal, era individual, individual. Então a mediunidade ela é espontânea. É claro que o médium pode negociar, olha, essa hora eu estou trabalhando, melhor seria depois. Mas se ele pode, é na hora que for. Então a disciplina tem uma razão de ser. A disciplina é em função do coletivo. Eu sei que a maioria de nós fala assim, porque os espíritos têm horário. Não são os espíritos, somos nós. Porque você não pode deixar os espíritos esperando. Não, eles não vão esperar. Eles vão embora. E assim, tudo bem. Não tem nenhum problema. Então, mediunidade é esse diálogo, precisa entender, estudar, para a gente compreender. E é isso que Kardec propõe. Mais alguém? Conceição Brito, depois você me manda seu contato. Você está no grupo de estudo? Você tem no seu WhatsApp? Depois você manda seu WhatsApp para mim. Quem que apresentou a Conceição? Foi você, Chico? Ou foi Lisete? Depois envio o Fui eu, contato fui eu. ali. Conceição, Maria Conceição Brito, é isso que estás a dizer, não é? Isso, depois você manda o contato Exatamente. dela para mim. Eu tenho da Conceição Loureiro. Eu tenho, está bem? Ela está, a nossa mais recente trabalhadora do Refúgio de Esperança. Sim, que legal, que legal. Está Então, aqui a pessoal, aprender. que fique claro, então, que não é maravilhoso, não é sobrenatural, não é um dom. Eu sei que as pessoas usam essas palavras bonitas para mediunidade. A mediunidade é um mecanismo natural de comunicabilidade. Tem pessoas que se comunicam com mais facilidade, outras mais ou menos, outras nem tanto. Isso se dá em função do esforço, que às vezes a mediunidade não nasceu agora, é um esforço. Tem gente que fica o dia inteiro estudando sobre ciência oculta, sobre comunicação com os mortos. Essa pessoa está preparando a mediunidade dela para a próxima encarnação. E diferente da cartografia do Freud, a mediunidade tem prova física. Doutor, esqueci agora o nome dele, já já eu vou lembrar. Ele, um médico, professor da Universidade de São Paulo, da USP, uma das universidades mais respeitadas do Brasil, mais respeitada do mundo, o que ele fez? Ele pegou cadáver de pessoas oficialmente médiums e pessoas não médios, ou médium numa instância menor. Abriu o cadáver e ele encontrou o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, não falei que eu ia lembrar, e ele encontrou no cadáver do médium cristais de apatita. Dentro da massa encefálica estava cheio de cristais. Provavelmente esses cristais brilham e atraem os espíritos. E as pessoas que não têm mediunidade ostensiva não tinham esses cristais. Então, com isso, ele conseguiu comprovar cientificamente a existência dos médiuns. Posteriormente, outros médicos, pesquisadores, pegaram o material do Sérgio Felipe e avançaram na pesquisa. Recentemente, o doutor, que é Leandro, que é Leonardo, lá de Juiz de Fora, e dois outros, inclusive um do exterior, dois outros pesquisadores, pegaram, investigaram um grupo de médiums, os descendentes desses médiums, quanto filhos,
Pegaram pessoas que não são médiums e descendentes desses não médiums e perceberam que aqueles que são descendentes de médiums também se tornam médiums. Com isso, só falta agora identificar o item genético da mediunidade. E mais, descobriram que os médiums eles têm maior facilidade para compreender as questões. Aí eu pergunto a vocês, por que eles têm maior facilidade? Porque eles são mais inteligentes? Não necessariamente, mas pela presença ativa dos espíritos. Como eles são médios, eles captam essa orientação e conseguem uma vida muito mais leve. Tem menos depressão, menos ansiedade. Gente, isso é pesquisa. E essa pesquisa continua. Eles vão identificando mais coisas. Então, a mediunidade está longe de ser sobrenatural. Ela é dentro do processo da natureza. 2 minutos, está terminando. André e depois Luiz, Kátia. boa noite, pessoal. Então, recentemente eu assisti um programa em que foi dito, né? Isso, lógico, a gente precisa pegar as referências de que a USP fez um estudo, né? Com cento e alguns médiums, pessoas, em que metade era médium, né? Esse processo de pesquisa, né? E a outra metade era, vamos dizer assim, não médium, né? Não ostensivo, porque todo mundo tem mediunidade. E foi constatado nessa pesquisa que as pessoas têm uma alteração no DNA. Os médiums têm uma alteração no DNA. Então, tem o estudo, né? E eu vou até ver o programa, eu vou ver se eu passo para você, Luiz. A gente vê se tem a referência da pesquisa, né? Isso tende, Andréia, a cada vez mais aprofundar, porque quando uma tese é comprovada, com a tese do doutor Sérgio Felipe, outros pesquisadores vão continuando, entendeu? Então, aí foi essa semana que saiu. Olha só. E o DNA já está decodificado, não é difícil. A epigenética, estudo do DNA, vai acabar concluindo isso, né? Muito legal. E veja, gente, não é uma pesquisa espírita, é uma pesquisa acadêmica. Então, não venham me dizer que o espiritismo não é ciência. Não venham me dizer que aí eu não concordo. Pois é. Né? Boa noite, pessoal. Obrigado. Luiz, eu ia comentar sobre isso. O médico da Universidade de Fora, da pesquisa, doutor Alexander Moreira Alexander, isso mesmo, Alexander. Inclusive, o Falcone participou, ele fez parte dessa pesquisa, o Armando Falcone. Eu vi uma reportagem, eu já li sobre coisa ele também. E o que a André falou foram 119 pessoas, 54 médicos e 53 não médicos. Então, o Alexander é muito interessante, que o Alexander ele começou com a pesquisa dele com EQM, experiência quase morte. Então, ele pegou pessoas que estavam em coma, ele é psiquiatra, queria atender com pessoas comatosas, e ele, em cima da prateleira dele, da parte mais alta, ele colocava quadros virados para cima. E a prateleira tinha mais de 2 metros de altura. De maneira que, para a pessoa ver o quadro, ele ia ter que trepar na prateleira. Só que a pessoa estava em coma. Aí, quando essa pessoa voltava do coma, ele perguntava à pessoa o que estava pintado naqueles quadros. E a pessoa descrevia com detalhe. Isso é sensacional. Então, era de imaginar que o Alexander, em algum momento, ele iria se juntar às pesquisas do Dr. Sérgio Felipe. Teve, inclusive, um congresso. Quem me falou isso foi um menino, Vitor Hugo. Teve um congresso em Juiz de Fora, na universidade,
tratando só de assunto da ciência espírita. A mediunidade nos leva automaticamente a isso. Vamos convidar, então, a Sueli para fazer a prece de encerramento para nós. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.